Olá, bom dia, quarto ano E. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, dia 9 de março. A nossa rotina: leitura compartilhada, língua portuguesa e matemática. Na leitura compartilhada, nós vamos continuar com o livro de ontem, escolhendo outra mulher para a gente contar a história. Quem lembra da capa do livro de ontem? Bem colorida, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui a Pro. Aí, tá bom. Então, ontem a gente leu histórias. Olha lá. Histórias de Ninar para garotas rebeldes. Mas vocês ouviram eu falar pirata. Mulher? Será? Vamos conhecer então? Sim, uma pirata mulher. Olha lá. Vou de longe para vocês conseguirem ver o livro todo. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto. Certo? Essa é a nossa pirata de hoje. Grace O'Malley. Ela é irlandesa. Ela nasceu em 1530 e morreu em 1603. Era uma vez uma ilha verdejante onde viveu uma garota de longos cabelos ruivos. O nome dela era Grace. Quando o vento soprava e as ondas quebravam contra a rocha, Grace ficava em pé no topo do penhasco e sonhava em navegar pelos mares tempestuosos. Garotas não podem ser marinheiras, o pai lhe disse. Além do que, seus cabelos longos iriam se enroscar nas cordas do navio. Grace não gostou nada daquilo. Cortou o cabelo curtinho e se vestiu como um garoto para provar para a família que ela também poderia viver como marinheira. Finalmente, um dia, seu pai concordou em levá-la para navegar, com uma condição. Se cruzarmos com um navio pirata, se esconda embaixo do convés. Ele alertou. Mas, quando foram atacados, Grace saltou das cordas e caiu nas costas de um dos piratas. O ataque surpresa funcionou e eles conseguiram expulsá-los. Grace era uma boa marinheira e queria fazer algo mais excitante do que pescar. Quando a Inglaterra atacou seu castelo, ela preferiu se tornar uma pirata a se submeter ao governo inglês. Grace foi tão bem-sucedida que logo teve sua própria frota de navios, bem como várias ilhas e castelos ao longo da costa oeste da Irlanda. Quando a Inglaterra capturou seus filhos, Grace seguiu de navio para se encontrar com a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, para tentar salvá-los. Para a surpresa de todos, a rainha e Grace ficaram amigas. A rainha devolveu os filhos e as propriedades dela e Grace ajudou na luta contra os inimigos dos ingleses, os espanhóis. Então, olha lá. Vou ler a frase da Grace que está aqui. Sou a rainha do mar, Grace O'Malley. Espero que tenha gostado e amanhã mais uma. Que lembra, tem 100 mulheres nesse livro. Ontem nós lemos a de Cora Coralina e hoje da Grace. Ontem uma poetisa, hoje uma pirata. Então agora eu vou voltar para o meu cantinho. Não é esta. Vamos ver aqui. Esta aqui. Vou diminuir. Voltar lá para o meu cantinho. Cantinho da Pro. Pronto. E agora nós vamos para o Escolariza, nosso portal.
Fechando as outras. Opa! E abrindo o Escolariza. Então, nós vamos aqui para a aula de hoje, dia 9 de março, iniciando com língua portuguesa. Então, hoje é uma cartilha produzida para orientar as pessoas sobre a vacina BCG. Acompanhe a leitura de um trecho de uma cartilha, um livro pequeno, e eu estou lendo só uma parte dela. Produzida para orientar as pessoas sobre a vacina BCG e logo após a leitura, converse com seus colegas com o apoio do professor sobre o que foi dito. Então, como a nossa aula está sendo virtual, o legal é que depois que vocês ouvirem a aula de hoje, a gente discutir a próxima atividade, vocês troquem ideia no grupo do WhatsApp. Então, lá serve para vocês, colegas, conversarem entre vocês também e mandarem recado para a Pro. Então, vamos continuar. Vacina contra a tuberculose, BCG. O que é tuberculose? Doença contagiosa produzida por bactéria que atinge principalmente os pulmões e que, se não tratada, pode provocar sérios problemas respiratórios, emagrecimento, fraqueza e até levar à morte. Como essa doença é transmitida? A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa pelo ar, por meio de tosse, espirro ou fala. Os primeiros sintomas são febre ao final do dia, tosse, fraqueza, cansaço e perda de peso. Como se proteger dessa doença? Tomando a vacina BCG. Como a vacina BCG é obtida? A partir de bactéria viva atenuada. Como ela é aplicada? Preferencialmente no braço direito por via intradérmica, injeção sob a pele, abaixo da pele. E necessária somente uma dose da vacina, mas o Ministério da Saúde recomenda uma dose de reforço de 6 a 10 anos. Quando é preciso tomar a vacina? Após o nascimento na maternidade. Quem deve tomá-la? Todas as crianças. Então, esse aqui foi um texto adaptado para nosso livro Ler e Escrever, falando sobre a vacina contra a tuberculose. Então, vamos para o próximo. Então, vamos voltar aqui. Próximo. Aqui tem uma imagem com palavras com a letra R. Agora voltem ao texto e localizem palavras observando o uso da letra R e as encaixem em uma das colunas propostas a seguir, a partir da primeira palavra da lista. Atenção! Observem que a coluna F já está toda preenchida. Então, primeiro vamos olhar nossa imagem para depois voltar lá no texto. Então, ele falou para prestar atenção no R. Grupo A. O R está no começo. Então, e tem um som forte no começo. É um R só. Ra, re, ri, ro, ru. Todas as palavrinhas que vocês acharem com R no começo da palavra e tiver esse som, vão por aqui. Então, pode começar com ra, re, ri, ro, ru. No grupo B, vocês vão procurar no texto todas as palavras que têm a letra R no meio da palavra. Só que é o som de ra, ra, geração, geração, ra, ra, re, ri, ro, ru. Vamos por aqui. No grupo C, 2 R's, então o som é forte. Ra,
re, ri, ro, ru. No grupo D, olha aqui, BR, pri, bra, bre, bri, bro, bru. Então, o R está entre, no meio. De um lado uma consoante, do outro lado uma vogal. Grupo E, sorte, or. Então, todas as palavras que têm ar, ir, or, ur. E o grupo F já está feito. Todas as palavras que achou já estão aqui. Honra, tenro, genro. Honra, mas com som de 2 R's. Eu escrevo honra e leio honra. Eu escrevo tenro e leio tenro. Tenro é uma coisa macia. Eu escrevo genro e falo genro. Então, ele tem o som de 2 R's, mas é um R só. Para esse R ficar forte, tem uma letrinha antes, em todas, a mesma letra. N, N, N. Então, esse aqui já está feito. Então, nós vamos voltar lá no texto e procurar uma palavrinha. Olha lá. O que é tuberculose? Olha, tem R aqui, não tem? Tuberculose. Ar, ir, or, ur. Aonde será que vai encaixar? Ar, ir, or, ur. É aqui? Não, aqui é ra, re, ri, ro, ro. Geração. Ra, re, ri, ro, ru. Terraço. Ra, re, ri, ro, ru. Descobriu. Bra, bre, bri, bro, bru. Sorte. Opa! Tuberculose. Sorte. Ar, ir, or, ur. Então, tuberculose vai ser escrito aqui. Texto. Então, vamos escrever. Aqui está no 12. Por quê? Estava muito grande. Então, se tiver grande, vocês vão vir aqui, olha, e mudar. Tá vendo? Ó, eu estou aumentando, está aumentando o quadradinho. Estou diminuindo, está diminuindo o quadradinho. Então, aqui tá bom. Que palavra mesmo? Olha o sorte, tuberculose, tuberculose. Encaixei aqui. Salvo. Vamos procurar mais uma? Então, tuberculose a gente já marcou lá. Doença contagiosa produzida por. Olha, de novo, hein? Ar, ir, or, ur. Bactéria. Rareriroru. Vamos tentar encaixar bactéria? Olha o som do bactéria. Então, é um ri. Rareriroru. No meio da palavra. Aqui é ra, re, ri, ro, ro. Ra, re, ri, ro, ru. Será que encaixa aqui? Bactéria. Então, vamos pôr bactéria. Baqui é um C mudo com som de Q. Bactéria. Colocou no lugar errado, hein? Olha lá. É aqui. Bactéria. Então, geração, ra, re, ri, ro, ru, ra. Bactéria, ra, re, ri, ro, ru, ri, ri. Então, vocês vão voltar no texto aí na casa de vocês, anotar, depois passar para o quadro, preencher tudo, salvar, aguardar e concluir a lição. Sopro.
duas lições. Uma foi leitura e agora aqui preencher. Mas vocês viram quantas palavrinhas com R's tem naquele texto? Então, vão prestar atenção, fazer com calma. Depois que fez tudinho, aí sim, conclui a lição. Concluiu a lição de português? Vamos para a lição de matemática. Atividade 1 de matemática. Com certeza, você utiliza números em diversas ocasiões. Elabore uma lista, eu já está dando dica aqui antes. Elabore uma lista de situações que se usam números. Por exemplo, algum espertinho conseguiu ver antes, já vai poder dar esse exemplo, hein? Então, vamos pensar. Lista de situações em que se usam números. Número? Eu só uso para fazer conta. Nananina, não. Números a gente usa em toda hora e todo lugar. Por exemplo, vamos pensar aí em vocês. Vocês usam sapato, usam chinelo, usam tênis. Tem número? Será? Eu chego na loja, quero um sapato, quero um tênis, ele entrega a qualquer um e vai servir? Nananina, não. Então, por exemplo, situação em que se usam números, posso pôr o quê? Número do meu calçado. Calçado o que é? Tênis, sapato, chinelo, o que vai calçar no seu pé. Será que a gente consegue colocar mais um exemplo? Eu dou aula para o quarto E. Quarto E tem quantos anos? 7, 6, 5. A maioria, pelo que eu vi, tem 9 anos. Então, eu uso o número para informar o quê? A idade. E muito mais coisa que vocês vão descobrir, escrever aqui e mandar para Pro. Quem está com o PDF na casa vai responder no PDF e mandar para Pro pela foto no grupo do WhatsApp. Número 2. Depois de fazer a lista, essa que eu dei o exemplo do tênis, né? Em que usam números, responda. Há situações em que os números indicam contagem? Quando eu estou contando 1, 2, 3, 4. Será? Se eu pedir para vocês assim, meu giz acabou. Pede para Dona Maria José trazer 10 giz, porque hoje nós vamos escrever e desenhar bastante. Como que ela vai saber que tem 10 giz? Ela vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela contou 10 giz para a professora. Contou uma situação. Quando e onde eu posso usar de novo uma contagem? Quem vai me dar um exemplo diferente e me mandar aqui na resposta? Posso contar, de repente, quantos ovos tem na geladeira? Posso. Posso contar quantas laranjas tem na fruteira? Posso. Aí vocês vão dar os exemplos que vocês quiserem que dá para contar. Até aquela quantia de bolinha de gude que tem numa gaveta eu também posso contar, certo? Então, vocês vão responder aqui, salvar a resposta e vamos pro próximo. Agora aqui, há situações que indicam ordenação. Quais? Ordenação. Se eu tampar com o mouse aqui, já vai dar uma dica. O que sobrou? Ordem. Então, eu vou contar a ordem. Por exemplo, aqui na sala de aula, o aluno número 1 vai sentar lá na terceira carteira. O aluno número 5 vai sentar na primeira. Então, primeira carteira, segunda carteira, terceira carteira é um tipo de ordem. Eu estou no quarto ano. Um tipo de ordem. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Aí vocês vão lembrar de mais algum exemplo e também mandar para a Pro. Salva a resposta. Próximo.
eles podem indicar o resultado de uma medição? Quando? Quando que a gente usa o número para medir? Vamos pensar. Medir. Eu vou medir alguma coisa. Eu, de repente, preciso comprar tecido. Eu vou pedir o quê? Quantos litros de tecido? Não, quantos metros? Então, medir pode ser em metros. Vou desenhar com uma régua. A régua está medida em centímetros, 30 centímetros. Preciso pesar alguma coisa. A balança está marcando números de quilo ou de gramas. Então, olha quanta coisa para se medir. Eu vou esperar novas respostas de vocês. Põe o X no meu, salvo a resposta. Próximo. E agora está ficando complicado. Código. O que será código? Vamos pensar o que pode ser código. É um determinado número que eu uso para uma determinada coisa, né? Objeto, coisa. Por exemplo, vocês já ouviram falar em código de barras? Um monte de numerozinho naquelas barrinhas pretinhas. Eu estou usando um código para saber o preço daquela mercadoria. Outro exemplo. A gente pode dirigir carro sem ter placa? Não, ela tem que ter um código. Qual é o código? O número que está na placa. O que mais? Vou falar só mais um, vamos ver. Placas. Quando eu olho para uma placa, eu sei qual o quilômetro por hora que eu posso andar. Então, tem 80 km por hora, 40 km por hora, 100 km, dependendo do local. Então, vocês sabem o que é código, tá vendo? Só não sabiam o que significava. Então, vão pensar, podem colocar um ou dois igual ao meu e pôr mais resposta ainda. Eu ponho o X, salvo a resposta. Próximo. Como a gente falou de números hoje, então nós vamos ver um videozinho. Você já sabe que chamamos de números naturais os números 0, 1, 2, 3 em diante. E que eles formam um conjunto infinito. Nós contamos números sem fim. Então, números existem de toda grandeza. Tem uns que é até muito difícil de falar. Impossível de pôr todo no papel, de tão grande que é. Mas ele existe. Pensa numa coisa. Se a gente fosse contar as estrelas do céu, muitas estrelas, não? Então, vamos assistir a história dos números? Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar.
Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Então, hoje, gente, foi a história dos números, certo? Espero que tenham gostado. E amanhã a gente volta com a próxima aula. E ainda lembrando que neste livro tem 100 mulheres. Quem será a mulher que eu vou ler a história amanhã? Vamos ver e vamos aguardar. Então, até amanhã para vocês. Tchau!